mesmo, eu estou falando o que eu faço. Eu, Rodrigo, estou aqui, trabalho com o público há 20 anos, dou treinamento para 2.000, 3.000 pessoas, mas toda vez eu estou com medo. E aí o que eu faço? Vou com medo mesmo. Medo é coragem para frente. Eu coloco uma outra forma. Ou coragem é medo para frente. A diferença entre o medo e a coragem é a ação. Só que no mundo corporativo ninguém fala isso, pô. E aí tá todo mundo morrendo de medo, mas ninguém fala. Então minha estratégia é, eu tô com medo, as pernas tá tremendo, a mão tá gelada, tá todo o processo adrenal acontecendo, só que eu tô fazendo. Só que a grande diferença é que a maioria faz o quê? Não faz. Para, como a maioria que não fez, e às vezes você pode falar porque eu não tive oportunidade, mas não, é o que a gente faz. Infelizmente, não temos inteligência emocional suficiente para aprender a lidar com isso. E agora eu quero passar a palavra para você, Matheus, primeiro. O que você faz? Qual essa sacada interna? Não é que todo mundo vê. O que você pensa dentro? Olha, eu fui convidado para o painel, ou fui convidado para trazer tal coisa para a minha empresa, para a humanidade. Qual a estratégia interna que você usa para que você vá e faça, inove e seja feliz também, que é o que a gente quer no final das contas? Perfeito. Eu vou fugir um pouco da pergunta. Eu gostaria de expor que felicidade é o tema da maior aula de Harvard e Yale atualmente. Então você tem uma aula específica para conduzir o que é felicidade. Será que tem algo errado aí no nosso cotidiano? Para falar de felicidade, sendo que felicidade deveria estar em nós? E, inclusive, a UNB recentemente adotou essa temática de felicidade brasileira. Eu li agora esses dias, que é a Universidade de Brasília, onde eu estudei, inclusive, trouxe o curso de felicidade. Recentemente. Então, será que algo está errado no cotidiano nosso para não ter felicidade nós mesmos? A gente tem que ter uma condução aí de uma terceira pessoa. E outro ponto interessante de salientar aqui é como que a gente trata a felicidade. Então, o Butão, o índice de felicidade é o primeiro país que tem o índice de felicidade maior do mundo, e nós confrontamos esse índice com o PIB, que seria a renda per capita. Então, economia frente a um estado emocional e estado de espírito, que seja, é interessante a gente trabalhar esses contextos. Por que é interessante para nós? Ter dinheiro, ser feliz, estar num momento de flow, né? No sentido de se levar e se permitir. O que é? Então entra de novo minha fala, ser versus o ter. Não necessariamente tem um ponto positivo e negativo, a gente tem que confrontar a maneira de trazer os dois para que a gente seja feliz. Tá? Como eu me vejo nessa situação? Tem um TED, eu não me recordo o TED da mulher, mas ela fala sobre vulnerabilidade. Eu acho que nós temos que ser vulneráveis, a ponto de se permitir errar, se permitir a fracassar, utilizar todo esse processo de fracasso para nosso benefício. De aprendizado. Todos nós erramos, todos nós temos medo, e o medo é muito bom. Se a gente catalisar o sentido do medo e utilizar para nosso benefício, aí ninguém segura a gente. Então acho que nesse momento é ser vulnerável e me permitir, no caso você fez essa pergunta para mim, me permitir errar e me permitir aprender. E nesse processo de permissão de fracasso e posteriormente do êxito, então o fracasso e o êxito para mim estão em sinergia aí, que é o momento que eu aprendo mais com esse público maravilhoso e com vocês. Acredito que seja assim. Bom, Matheus, obrigado. E você, Cadu, como é que você processa internamente? Esse negócio de felicidade é engraçado mesmo, né? Porque já deveria ser natural, porque é natural, né? Não precisa ir longe. Tem um cara aí, um monge, aliás, ele não é um monge tibetano, ele é um monge budista do Tibete, da linha tibetana, mas ele é um francês. Vocês já ouviram falar nele? O homem mais feliz do mundo? Tem até um livro sobre ele. Ele foi analisado com os eletrodos e os sensores e tal. Como é que esse cara consegue emular uma felicidade de uma forma natural? Então, vocês estavam falando de felicidade, eu fui lembrando desse cara, porque todos, se ele consegue, nós conseguimos também, né? E aí, qual é o processo? Aí é o processo do centramento, do estar no momento presente inteiro, de esvaziar esse ruído que incomoda a gente o tempo inteiro, que está na cabeça, não deixa a gente quieto. Ele nunca vai sair daí. Os pensamentos sempre vão estar continuamente chegando, mas a gente consegue diminuir a frequência deles ao respirar, ao se ligar na respiração. A gente até no final pode fazer para dar um gostinho do que é isso. Então, esse silenciamento desse ruído interior, ele é um passo para a busca do foco.
do poder estar, puxa vida, vou estar com uma plateia grande, como é que vai ser, vou ter que falar determinado. Eu tive uma sorte danada, eu costumo brincar que é uma sorte mesmo. A vida às vezes apresenta para a gente situações muito curiosas. Como eu comentei agora que eu estudei na UNB, né? Eu morava em Brasília, nasci em São Paulo, meus pais foram para Brasília no começo dos anos 60, logo depois da inauguração. Não trabalhavam no governo, eram comerciantes, tá? A gente já fala logo. Deixa claro. Eu cresci em Brasília, depois eu voltei para São Paulo definitivamente nos anos 80. Mas eu tive um emprego muito interessante. Eu trabalhava de manhã, eu trabalhava numa companhia aérea que não existe mais, engraçado, né? O Banco Nacional não existe mais, o Transbrasil não existe mais. Vasco não existe mais. Ok, vamos pular essa parte. Então eu trabalhava, mas era um amigo meu que era discotecário, porque na época não era DJ, não era esse glamour aí. Discotecário, ele trocava disco na boate. Falava, pô, eu preciso de uns discos importantes. Disco eu não sei se vocês lembram, né? LP. E ele falava, eu preciso de um cara para me trazer os discos importados. E é você. Eu falei, por quê? Porque você tem uma voz boa. Eu falei, tá, e o que você quer dizer com isso? Não, eu vou te levar lá num teste que vai ter na Rádio Manchete. E você vai, se você for contratado, o seu compromisso é me trazer uns discos que a rádio traz, aí a gente pega alguns, eu toco na boate, devolvo e tal. Louco, né? E eu falei, você tá louco, né? E fui lá. E, no fim, me contrataram e eu tive uma carreira ligada à área de rádio e TV nessa época, nos anos 80, em Brasília. Então, eu sou contemporâneo, e contemporâneo mesmo. Eu estudei no Objetivo, a minha sala era o Gui Ribeiro, baixista do Paralamas, o Herbert era um ano na nossa frente, depois eles saíram para fazer vestibular na Rural do Rio de Janeiro e formaram o Paralamas. Enfim, a origem dessa coisa do rádio me aproximou desses caras. O Renato Russo e eu tivemos um programa de jazz durante uns 6 meses, na Rádio Planalto FM, que não existe mais, antes da Legião estourar também. Nada disso mais, Agora fala o que você faz. E aí é o seguinte, por que eu disse da sorte e por que essa historinha foi importante para tudo que eu fiz depois. Eu era o cara mais tímido da sala, eu sentava no fundão, eu não tinha condição de ter uma interação social ampla, sem estar tenso. E um belo dia, ao trabalhar na rádio, porque na rádio era moleza, né? Eu ficava no estúdio sozinho, botava as músicas, falava e tudo bem, mas aí um dia teve um show para 10 mil pessoas no ginásio de esportes. Os caras falaram, é você que vai apresentar. Eu falei, o quê? Bom, então, para encurtar essa história, a partir desse choque, que foi um choque, tudo foi um choque, minha vida mudou muito, eu tinha 18 anos. Eu entendi que tudo que você realmente se desafiar e vencer, mas usar o medo, na verdade, porque o medo é inerente. Você vai falar, você fala disso muito bem, do cérebro, da área límbica, da questão do fight or flight, fugir ou lutar. Quer dizer, nós temos, o medo faz parte da gente. Mas como eu falei agora há pouco, o medo é o fator gerador da coragem, é coragem para frente. Então, eu, a partir daí, projetei esse comportamento de centramento e falar. Antigamente tinha os caras que falavam, imagina que tá todo mundo pelado, né? Não tem essa história? Ouvindo essa história, Cadu, eu acho que você não teve muita escolha. Não teve jeito. Então, talvez, e aí ele trouxe o exemplo do Cadu, uma estratégia para você inovar, para você ir para frente, para você enfrentar seus medos, basicamente é você colocar de uma forma que você não tem escolha. Né? Ou você vai para frente ou você vai para frente. Excelente. Só que, infelizmente, nós criamos rotas de fuga. Não, eu vou para cá, mas se der errado, eu tenho plano B, C, D. Não, cara, eu tenho plano A. Se der errado, não vai dar errado, porque eu só tenho esse caminho. Então, se eu puder compartilhar com vocês, e foi o que aconteceu comigo, eu imagino, eu estou com 41 anos hoje, faz 20 anos que eu ajudo os seres humanos de desembargadores, políticos, artistas, grandes CEOs de empresa a lidar com as suas emoções. Com 20 anos eu já fazia isso. Né? Já tinha a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional para fazer isso. E agora, quem era eu com 20 anos? Hoje eu venho com 41 anos, 20 anos de experiência legal, mas com 20 anos. Mas eu só tinha aquela saída, porque tem a ver com a minha missão, com o meu propósito. E aí é a grande sacada para todos nós. Ou você entra no autoconhecimento, que é o título desse painel, para entender qual que é o seu propósito. O que você realmente tem como propósito? Você trabalha para comer, beber, dormir,
ganhar dinheiro, fazer sei lá o quê, ou você está trabalhando porque você tem um propósito claro daquilo que você quer trazer de mudança e com isso você ser feliz. Né? E o termo inovação, eu gosto muito de olhar para o termo inovação, eu gosto de ver, que nem win, vem de dentro, nova, de algo novo, ação, né? Termo agir, ou seja, é uma ação interna, nova, que vai trazer inovação, não é nada fora. Né? Então, esse autoconhecimento ele é fundamental. E o autoconhecimento, quando eu falo autoconhecimento, trazendo para aquilo que eu trabalho, eu quero falar da minha experiência, quero compartilhar, quero que vocês compartilhem também, sobre 2 sentimentos que eu uso muito quando para conhecer os meus e consequentemente do outro. Isso é uma habilidade emocional, você percebe os seus sentimentos depois do outro, que é o sentimento do amor primeiro, que é tão pouco dito em ambiente corporativo, né? O que tem a ver, Rodrigo? Amor com isso. O que tem a ver? É o hormônio da ocitocina que dispara no seu corpo, né? E quando nós estamos compartilhando, cuidando uns aos outros dentro da empresa, por exemplo, esse hormônio está vindo à tona. E é o hormônio que dá vida. A mulher, vocês mulheres aí quando estão gerando, é o hormônio da ocitocina que faz da vida. Né? Então é o hormônio da criação. Né? Então o amor ele é fundamental. E como eu gero um amor, Rodrigo, dentro do mundo corporativo? Cuidando do outro, contribuindo. Cara, como é que eu posso te ajudar? Tem algo aí que você está fazendo que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Então eu quero que vocês falem sobre esse uso do amor dentro do mundo corporativo. Como que vocês já usaram esse amor dentro do mundo corporativo? Cadu e depois Matheus. Olha, eu tenho 2 coisas para falar sobre isso. Existe um livro que eu recomendo, quem achar, não sei se ainda está editado no Brasil, mas foi editado agora não vou lembrar a editora, mas é uma editora grande. O nome do livro é O Amor é a Melhor Estratégia, Love is the Killer App. Eles traduziram como O Amor é a Melhor Estratégia, mas é um aplicativo matador no original. O autor chama-se Tim Sanders, ele foi vice-presidente do Yahoo. E quando ele lançou esse livro, foi um choque, porque como é que se debate o tema amor no ambiente de trabalho? Eu tive o privilégio, o Yahoo era meu cliente já naquela época, aqui no Brasil, e eu fui convidado pela editora para escrever a introdução do livro aqui no Brasil. E conheci o Tim Sanders. Eu liguei para ele nos Estados Unidos, antes dele vir para o Brasil. Eu falei, pô, como é que me explica esse troço? Como é que eu vou falar sobre essa história de amor no ambiente de trabalho? Que assunto mais desconectado hoje, né? Como é que eu vou fazer isso? E aí ele me explicou e eu não esqueci mais, e quem achar o livro vale a pena. O amor não é necessariamente o sentimento, é o amor, a atitude, é o que você estava falando aqui, é o agir com amor com o outro. E quando a gente fala em mindfulness, por exemplo, que é a técnica que eu uso para trabalhar com as equipes e com indivíduos de alta performance, a gente está falando da definição do mindfulness pelo próprio John Kabat-Zinn, que é o cara que criou o conceito quando ele desenvolveu o método de 8 semanas, né? E testou cientificamente isso, e ele é uma referência hoje. Ele, junto com o Daniel Goleman, inclusive, produziram vários trabalhos juntos. E a questão do mindfulness é você prestar atenção no que você está fazendo, aquietando a mente, prestando atenção na sua respiração, mas sabendo o que você está fazendo, com compaixão. Então a palavra compaixão e sem julgamento. Porque nós todos, a gente vive uma vida linda até os 8, 9 anos de idade. Porque a gente tem a mente da criança, como diz no Zen, a mente do principiante. É a que não julga, não critica, só observa e absorve o que o mundo apresenta para a gente. Depois dos 9, 10 anos de idade, a gente começa a ver que existe uma diferença entre nós e o outro. E os nossos problemas começam a partir daí. Então, se a gente resgatar essa mente do principiante, existe um ótimo livro também que eu recomendo, do Shinryu Suzuki, que foi um dos grandes mestres Zen nos Estados Unidos, foi o cara que fundou o San Francisco Zen Center. Ele tem um livro chamado Mente Zen, Mente do Principiante, e o conceito é exatamente esse: esvaziar e ter noção do que você está fazendo nesse momento, consciência do que você está fazendo aqui agora, com compaixão e sem julgamento. A gente julga os outros e a gente mesmo o tempo inteiro, e esse é o nosso grande problema. Nossa vozinha, obrigado, Cadu. E você, Matheus, como que você usou o amor? Você já tem uma cara de amor, né? Aquela pessoa que é gostoso estar perto, né? Tá na cara dele. Rodrigo, vou puxar aqui a fala para fazer um exercício. Gostaria que todos dessem aquele sorrisão assim e olhassem para o próximo. Poxa, você é lindo, Cadu. Vai, você vai. Não, acho que o amor,
Você sorrindo, você libera oxitocina, apenas de sorrir. E quando você compartilha um estado de essa emoção com outra pessoa e elogiando outra pessoa, obviamente você vai sorrir mais ainda. Então, cara, você é maravilhoso. É contagioso, né? E eu acho que falta muito disso, né, na nossa cultura como ser humano, porque a competitividade, principalmente no cenário empreendedor, né, empresarial, é muito forte ainda. Então você tem até livros sendo publicados, né, com professores de Harvard do Oceano Azul, como que a gente utiliza a colaboração ao invés da competitividade. E eu sou hoje professor de empreendedorismo de uma escola bilíngue canadense, em Jundiaí, onde eu resido, e eu trabalho com jovens do ensino fundamental 2, jovens de 6º e 7º ano. E você vê muito a questão de criatividade aflorada na criança, no jovem. Ele se permite desbravar e explorar o desconhecido. Então, quando eu proponho algumas atividades que eu vejo aí a atitude deles de fracasso, porque eu dou aí algumas dinâmicas para eles, Rodrigo, daí eles fracassarem. Ninguém vai obter sucesso. Você avisa antes? Então, primeiro eu faço todo mundo ganhando, depois eu faço todo mundo perdendo. Então eu contraponho. Poxa, imaginem aí dança da cadeira, por exemplo. Dança da cadeira, o fato principal é que você terá um ganhador, né? Um jogo vai ter um ganhador no final. Eu utilizo a metodologia de jogos cooperativos, que é a seguinte metodologia: ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Então, eu acho que nós temos que trabalhar isso, né? Ubuntu da África, no seu cerne, que a cooperação, acima de tudo, eu acho que esse estado de espírito, essa emoção de colaboração, empatia, se permitir, eu acho que deve ser trabalhado nas grandes empresas. E eu vi muito aflorado em mim, quando eu tive a oportunidade de morar um ano na Indonésia, em Medan, que é a capital do Sumatra Utara. Eu estudei lá, iniciei um cenário totalmente diferente do nosso aqui no Ocidente, e também tive a oportunidade de fazer o trabalho voluntário para crianças carentes na Índia. Então, esses dois cenários me possibilitaram ver a estrutura sistêmica de uma maneira diferente, como as pessoas interagiam umas com as outras. E em ambos eu estive em cenários trabalhando com crianças. E eu retomo hoje trabalhando em empreendedorismo com as crianças. E eu vejo assim que nós temos que nos permitir, novamente, a permissão de ter essa nostalgia e recriar esse cenário. Então, quando você fala do ciclo dos setênios, que as pessoas mudam de 7 em 7 anos, nós temos que nos permitir a regressão, de entender o nosso processo passado, vivendo o agora, obviamente, e entendendo o que nós seremos a partir do que nós vivemos antes e o durante, não agora. Então, isso é um estado que nós temos que sempre nos permitir, utilizando o amor, com essa maneira de empatia e se colocar no lugar do outro. E, obviamente, quando você trabalha em grupos, é muito mais difícil. Então, nós temos que trazer esse amor. Obviamente, uma pessoa pode estar com raiva, estar num estado elevado de oxitocina. Então, como a gente compartilha esse amor envolvendo essas partes, o que é muito difícil no ambiente corporativo, no ambiente como um todo. E você está amor, ódio, medo, como trabalhar. Então, nós temos que também envolver o coaching individual, coletivo, e nos permitir trabalhar com as emoções, flutuando entre as emoções. E aí que o estado emocional mais afetivo, e você vai desenvolver muito mais esse estado emocional quando você se permite passar da raiva para o medo, do medo para a coragem, para o estado de atenção plena, e posteriormente o foco vai estar mais assertivo e é amor. Então você se permite. Eu acho que essa Eu queria acrescentar um negócio que você falou aí, que eu acho fundamental. Todos nós aqui estamos num ambiente de trabalho, né? 70% da nossa vida adulta a gente passa no trabalho. Então, qual é o propósito? Qual é a causa disso? Quer dizer, que você vai encontrar, se alinhada ou não com a da empresa, com a da tua equipe, do teu chefe, a sua mesma. Mas o mais importante é o seguinte: a gente está num festival de inovação. Então, tecnologia é um dado. A gente vive com isso, estamos falando agora em inteligência artificial e uma série de outras coisas. Não vou nem passar pelas outras etapas que já foram. O fato é o seguinte: nossa atenção é fragmentada, ela não é plena. Ela só vai ser plena se a gente provocar isso, ou seja, não vai virar um hábito. É uma escolha que a gente tem que fazer. Então, sendo a nossa atenção fragmentada, o que dá a margem para reações, para explosões, para conflitos,
para situações estressantes, onde todo mundo trabalha muito mais, talvez, do que deveria ou precisa, porque se sente culpado, porque está fazendo menos, o outro cara ficou até mais tarde, eu preciso ficar também, pô, eu acabei. Bom, enfim, o fato é que é urgente, esse trabalho, por exemplo, que o Matheus faz, e o Rodrigo também, porque a gente falou um pouco disso antes, ele deveria, o Matheus já está trabalhando com as escolas e tal, o Rodrigo tem um projeto para isso, deveria começar no jardim da infância. É urgente que as pessoas consigam mudar a sua maneira de ver as relações. E o autoconhecimento pressupõe que você comece primeiro por você. O Gandhi já dizia isso. Quer mudar o mundo, muda primeiro você. Né? Então, o processo é urgente. Nós estamos atrasados. Então, vocês que têm a tocha na mão de carregar a inovação, precisam ser os portadores desse alerta. Se não se fizer nada, nós estávamos aqui agora há pouco com um amigo, né, que comentou conosco, ritmo de trabalho, tecnologia, aos 25 anos ele teve um burnout. Isso é inaceitável. Está tudo errado. Quero aproveitar falar sobre essa questão que nós estamos... E ele está aqui, ó. Quem aqui. quiser conversar com ele está aqui. 25 anos. Sobre essa nossa, por exemplo, essa busca desenfreada, né, de um menino de 25 anos, também sou jovem, graças a Deus, então 15 anos só nessa frente. Eu também, eu tenho 56, tá, mas eu estou me sentindo com a idade de vocês. Aí. Na verdade, existe uma busca desenfreada por aceitação. Né? Com certeza, se você for buscar na origem dessa busca desenfreada dele por sucesso, por fazer acontecer, existe uma vontade, uma necessidade de ser aceito. Ó, tá vendo? Olha como eu sou bom. Olha como eu consigo, com 25 anos, ser quem eu sou. Né? E tudo isso começa por quê? Porque todos nós, sem exceção aqui, temos uma criança dentro de nós. Né? Quando eu falo de emoção, eu estou lidando com crianças. Então, não importa aqui se você tem 50, 20 e poucos anos, ou 30, 27 anos, 41, 25, quantos tem aqui de todas as gerações? Você tem uma criança dentro de você. E uma criança que não aprendeu, por exemplo, a olhar para o lado positivo das pessoas. Que o seu pai e a sua mãe, como meu pai e minha mãe, a maioria daqui pelo menos, teve pais que apontavam para a gente o quê? Só os defeitos, só críticas. E essa vozinha que você tem hoje aí, é a vozinha do seu pai e da sua mãe, olhando ainda na sua empresa, no seu redor, quem é que você pode criticar. Então essa vozinha, essa criança, eu faço uma metáfora, eu falo sobre uma metáfora que todos nós temos centenas ou talvez milhares de crianças perdidas dentro de nós, na nossa história de vida. E o nosso objetivo de autoconhecimento na prática é resgatar cada uma dessas criancinhas. Aonde ela está presa? A criancinha que grita com a outra. A criancinha, o Rodriguinho que vai lá e puxa o tapete do outro. O Rodrigo que vai lá e faz isso ou aquilo com o outro. Tantas outras coisas que nós vivemos como seres humanos. Então temos uma criança dentro de nós, não importa a idade que você tenha. Então, fazer uma experiência breve aqui com vocês. Eu quero convidar vocês a ficar apenas um minuto de olhos fechados com você mesmo, se colocar aí em posição aberta, que eu chamo de posição aberta, que nada mais é que sentado lá atrás, coluna ereta, planta dos pés no chão, as mãos paralelas no seu colo, apenas para que você perceba uma das técnicas de você acalmar a sua mente emocional, essa sua criança. Então, feche os olhos gentilmente, recoste, respire fundo e leve a sua atenção, o foco da sua atenção para os seus pés e pernas. E relaxe os seus pés e pernas. Tome uma outra respiração bem profunda. Procure levar o ar para o seu abdômen e relaxe o abdômen, o tórax. Relaxe toda a musculatura dos seus ombros, da sua cabeça. Relaxe todo o seu corpo. Inicie uma respiração lenta e circular. Enquanto o ar entra e sai, você expira amor, atenção, reconhecimento e expira medo, angústias, sofrimento, dores e relaxe todo o seu corpo. E apenas por alguns momentos, procure dentro da sua história de vida. Quando você era apenas uma criança, o que você gostava de fazer? Quando somos crianças, estamos conectados com o nosso propósito,
com aquilo que nós viemos fazer, trazer para o mundo, para a humanidade. Respire fundo novamente e relembre das brincadeiras, relembre daquilo que você gostava de fazer, talvez brincar de escola, de cuidar, de ensinar, de ajudar o outro, de cantar, dançar. Procure trazer agora para a sua consciência, enquanto os seus olhos estão fechados, deixe que eles se abram para dentro e traga a sua imagem de quando você era apenas uma criança, uma menina, um menino, com um sorriso largo, com a esperança no olhar, com a certeza de que poderia mudar o mundo e poderia mudar a vida de tantas pessoas. E procure se sintonizar, se conectar com aquilo que você já tinha como propósito. Deixe que essa criança que está à sua frente, que ainda existe dentro de você, traga para você o seu propósito, o motivo pelo qual você veio contribuir para o mundo. Respire fundo e dê alguns segundos em silêncio com você mesmo, deixando que respostas, que informações, que pensamentos, que sentimentos dessa criança que ainda espera para ser feliz, porque é ela que é feliz e não o adulto, a razão. Como se você pudesse conversar com a sua criança. Pergunte para ela, o que é que a deixa feliz? O que é que você, como adulto, pode fazer para deixá-la feliz? Deixe que ela responda da maneira infantil de quando nós éramos apenas uma criança. E fique apenas alguns segundos com você, respirando fundo e apenas observando sentimentos, pensamentos, observando a sua criança. Pouco a pouco, eu vou contar de 1 até 3. E ao ouvir o número 3, você abrirá os olhos, só que você trará junto, de mãos dadas, essa criança que talvez estava perdida em algum lugar dentro da sua história de vida. Trará para o seu presente, para que ela te mostre o seu caminho, a sua felicidade, aquilo que você veio fazer. 1, tranquilo, calma. 2, sentindo-se muito bem, conectado com a sua criança, uma criança que ninguém vê, que ninguém sente, e que só você pode ver e sentir. E sentindo-se muito bem, em paz, conectado, pronto para o novo que essa criança, e somente essa criança, pode trazer para você adulto. 3. Respire fundo. Lentamente, abra os seus olhos. Sejam muito bem-vindos, adultos e crianças. É uma breve condução, que eu chamo de reprogramação emocional. Eu faço, claro, por minutos aí, pelo menos meia hora, mas que eu reduzi aí em minutos para que você possa experimentar um pouco do bem que isso pode fazer para você. Você simplesmente fechar os olhos, respirar profundo, se conectar. Ainda mais nós somos muito racionais, precisamos ter algo palpável. Eu vou olhar para o lado de dentro. Vou olhar para quê? Para a sua criança. Materializa a sua criança. Lembra, todos nós temos lembrança de quando éramos uma criança. E comece a conversar com essa criança, porque é ela que traz inovação, é ela que muda a nossa vida, é ela que nos dá felicidade, é ela que é a razão de tudo. Então quero dar as últimas palavras de agradecimento aí para Cadu e Matheus, e eu finalizo aqui nosso painel, que já demos nosso horário. Deem a chance a vocês mesmos, né? Se permitam, como falou o Matheus e também o Rodrigo, a experimentar essas pausas ao longo do dia. As cargas que a gente suporta de fazer a coisa... Nós estamos no piloto automático, né? A grande realidade é essa. A gente está no piloto automático o tempo inteiro. O seu tempo, administrar seu tempo é impossível, porque o tempo é fixo. São 24 horas no dia e 168 horas na semana. Só que a energia é renovável. São 4. Energia física, energia mental, energia emocional
e a energia do propósito ou a energia espiritual. E se você não fizer pausas como essa que a gente fez agora, com alguma regularidade, você não renova a sua energia. E aí o resultado a gente já conhece. Então, deem a chance, procurem, existe uma infinidade de informações, tem os sites da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, existem no YouTube e em diversos outros canais práticas de meditação, tanto para ouvir como para ver, enfim, experimentem. O mindfulness ele tem essa característica de não estar atrelado e vinculado a um aspecto religioso, então ele é uma prática, mas ela é milenar, tem 2.500 anos, os caras já fazem isso, eles sabem fazer, ter o cara mais feliz do mundo, ou seja, fontes de informação e acesso estão aí, mas a escolha é de cada um. Boa viagem! A minha mensagem para vocês é: respirem, mas respirem de uma maneira que vocês consigam se conectar com você mesmos. Então, encham o pulmão. A gente não sabe respirar. Infelizmente, é um processo de aprendizado. E a segunda mensagem é: sorriam. Imaginem que vocês estão entrando no estabelecimento da vida, onde tem a câmera que fala: sorria, você está sendo filmado. Então, sorriam porque você está sendo filmado pela sua vida. E a vida é a experiência maravilhosa que todos nós, por enquanto, temos uma só. Então, se permitam novamente respirar, aprendam a respirar, aprendam a entender o seu corpo, porque através da respiração você entra, você não consegue descrever. Então, eu estive na Índia, estive em Bodh Gaya, onde o Buda atingiu o Nirvana debaixo da árvore de Bodh, e você vê. Foi naquele momento que eu consegui respirar de uma maneira interessantíssima e tenho a energia do local. Então, estejam num local onde a energia é positiva, ou criem essa energia positiva com os seus demais, né, que estão com você, ou se você está sozinho. Respiram e façam de fato esse exercício, respiração e sorriso. A trabalhar com oxitocina, porque sem dúvida vocês atingirão o amor que nós falamos. Muito obrigado. Primeiro, obrigado, Matheus, Cadu, um prazer imenso estar junto aqui, a gente compartilhar um pouco juntos. Agradecer ao UAU, à organização e especialmente, principalmente, cada um de vocês. Espero que a gente possa ter contribuído um pouco aí para o seu crescimento, para a sua evolução, para a sua felicidade, para o seu autoconhecimento e dizer, vá em busca, né? Pessoas que querem buscar mais, continuem, tem diversas formas aí, como o Cadu falou, o Daniel Goleman está vindo para o Brasil aí, um evento onde eu vou estar junto, onde eu vou fazer essa experiência muito mais profunda lá, mas tem diversas outras formas de você fazer, buscar isso e você se desenvolver como ser humano. Então, Rodrigo, deixa eu só não esquecer, desculpa, quem tiver interessado, amanhã, dentro da programação do festival, uma das visitas criativas vai ser no Inovabra comigo, das 9 da manhã às 13 horas, fotografia e mindfulness. Então eu vou falar um pouco dessas coisas, tá? Então, Cadu. Desculpa, eu ia esquecendo, gente, cara, é ruim de marketing. E pesquisa aí, Cadu Lemos no Instagram, Matheus, como que é o seu, Matheus? Matheus Silva. Matheus Silva no Instagram e eu, Rodrigo Fonseca, e Instagram, YouTube. Somos o canal com o maior conteúdo de inteligência emocional gratuito aí no YouTube, tá bom? Obrigado, bom almoço para vocês. Fiquem com Deus, bom evento, UAU, festival. Obrigado, UAU. Gratidão por todos.